Meu nome é Nilson, tenho 42 anos e o que vou contar para vocês aconteceu entre 2017 e 2019, aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eu era apenas mais um trabalhador invisível, daqueles que acordam de madrugada e voltam para casa quando já está escuro. Trabalhava como segurança num shopping em Bom Sucesso e para chegar lá eu precisava acordar às 4 horas da manhã para pegar 2 ônibus lotados. Minha esposa, a Fernanda, vendia marmita em casa para ajudar nas contas. E a gente morava num barraco de 2 cômodos no Parque Fluminense, onde o esgoto invadia nosso quintal toda vez que chovia forte. Meu filho Gabriel tinha só 8 anos em 2017 e ele estava com pneumonia pela 3ª vez naquele ano. O médico do posto de saúde foi claro comigo. Ele disse que era por causa da umidade e do mofo nas paredes do nosso barraco. Eu via meu menino tossindo de madrugada, com febre, e me sentia o pior pai do mundo por não conseguir dar uma casa melhor para ele. A Fernanda passava as noites acordada cuidando dele e de manhã ainda tinha que fazer as marmitas para vender. A gente vivia naquele ciclo sem fim de trabalhar, trabalhar, trabalhar e mesmo assim o dinheiro nunca era suficiente. Em setembro de 2017 aconteceu o pior. Chegou a conta de luz de R$ 380 e eu só tinha R$ 150 no bolso. Olhei para aquela conta e depois olhei para o Gabriel tossindo no sofá. O antibiótico que o médico tinha receitado custava R$ 230. Vocês conseguem imaginar o desespero de ter que escolher entre a luz da sua casa ou o remédio do seu filho? Eu fiquei parado ali na sala com as 2 coisas na mão, a conta de luz e a receita médica. Decidi comprar o remédio, óbvio, mas sabia que em 3 dias iam cortar nossa energia. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias depois, às 7 horas da noite, cortaram a luz. A casa ficou completamente escura e o Gabriel começou a chorar com medo. Acendi velas que a Fernanda usava para as orações dela, mas a situação era desesperadora. Naquela mesma noite, por volta das 9 horas, o Gabriel teve uma febre muito alta. Quando coloquei a mão na testa dele, estava pelando de quente. De repente, ele começou a tremer. Os olhos viraram. E ele teve uma convulsão ali na minha frente, no escuro, só com a luz fraca das velas. A Fernanda gritou desesperada pedindo ajuda, e eu saí correndo na casa dos vizinhos. O seu Antônio me emprestou o carro velho dele e a gente correu para o Hospital Moacir do Carmo, com o Gabriel desacordado no colo da Fernanda. Enquanto dirigia naquela noite chorando, eu só pensava, eu falhei como pai, eu falhei como homem, eu não consigo nem dar o básico para minha família. Chegamos no hospital e os médicos conseguiram estabilizar ele, disseram que a convulsão foi por causa da febre alta combinada com a pneumonia. Quando voltamos para casa de madrugada, ainda sem luz, eu me tranquei no banheiro e chorei escondido por quase meia hora. Na semana seguinte, no trabalho, achei que as coisas iam melhorar um pouco. Fazia 2 anos que eu esperava uma promoção para supervisor e o gerente tinha prometido que seria minha. Quando me chamaram na sala, meu coração até bateu mais forte. Finalmente ia ganhar mais, ia poder cuidar melhor da família. Mas aí, o gerente me disse que tinham decidido promover o Júnior, um garoto de 23 anos que tinha entrado na empresa fazia só 8 meses. Depois eu descobri que o Júnior era afilhado do dono do shopping. Voltei para o meu posto de trabalho com um nó na garganta, me sentindo humilhado e invisível. Naquela noite de sexta-feira, eu cheguei em casa destruído. A Fernanda percebeu que tinha algo errado, mas eu não conseguia falar. Só abracei ela e fiquei quieto. Depois que ela e o Gabriel dormiram, eu saí e sentei na calçada, fumando um cigarro barato daqueles de R$ 1,50. Fiquei ali olhando para o céu escuro de Duque de Caxias, cheio de fumaça das fábricas, pensando como é que eu ia sair daquela situação. Eu estava com 39 anos na época, cansado, sem perspectiva, vendo meu filho doente e minha esposa esgotada.
Foi exatamente nesse momento que o Marcelo apareceu. Ele era meu vizinho fazia uns 3 anos. Morava 5 casas para baixo na mesma rua. O Marcelo era um cara muito estranho. Ele tinha uns 50 anos, era magro, sempre vestido de preto. E eu nunca mesmo vi ele durante o dia. Ele trabalhava de noite, dormia de dia e quase não conversava com ninguém no bairro. Mas tinha um detalhe que todo mundo reparava. Mesmo morando num barraco simples igual ao meu, o Marcelo sempre tinha dinheiro. Ele pagava as contas em dia, comprava o que queria e ninguém sabia exatamente de onde vinha aquela grana. Tinha uns boatos estranhos sobre ele no bairro. A dona Silvia, que morava na esquina, contava que o filho dela tinha se aproximado do Marcelo uns anos atrás e 3 meses depois o rapaz morreu num assalto. O seu Jorge, da venda, dizia que uma família inteira que era amiga do Marcelo se mudou de repente no meio da noite e nunca mais apareceu. Eu sempre achei que era fofoca de bairro, sabe como é? Gente desocupada inventando história. Mas naquela noite, quando o Marcelo sentou do meu lado na calçada, alguma coisa dentro de mim disse que eu devia levantar e entrar para casa. Mas eu não levantei. Ele ficou em silêncio por uns 2 minutos, só olhando para frente, e então disse com aquela voz calma dele: "Nilson, você está precisando de dinheiro, né?" Eu nem respondi, só balancei a cabeça. Então ele virou para mim e falou algo que fez meu sangue gelar. "Seu filho Gabriel está muito doente, 8 anos, não é? Pneumonia pela 3ª vez. E sua esposa, a Fernanda, está esgotada de tanto trabalhar vendendo marmita." Eu olhei para ele assustado e perguntei: "Como você sabe o nome deles?" Eu nunca tinha conversado sobre minha família com o Marcelo. Ele só sorriu de um jeito estranho e disse: "Eu sei de muita coisa, Nilson. A pergunta é, você quer continuar vendo sua família sofrer ou quer mudar isso?" Eu fiquei parado olhando para ele, com o cigarro queimando entre os dedos, sem saber o que responder. O Marcelo continuou falando naquela voz calma dele, como se estivesse oferecendo a coisa mais normal do mundo. Ele disse que conhecia um caminho, uma forma de conseguir dinheiro rápido, de mudar de vida da noite para o dia. Mas aí ele parou, me olhou nos olhos e falou: "Mas não é qualquer um que tem coragem, Nilson." Meu coração estava acelerado e eu sabia que tinha algo muito errado naquela conversa. Mas quando pensei no Gabriel tossindo, na Fernanda exausta, nas contas acumuladas, eu perguntei o que era. Ele não respondeu direto. Só disse que tinha outras pessoas que já tinham feito, que tinham mudado de vida e que se eu quisesse saber mais, ele podia me levar para conhecer o processo. Eu perguntei quanto custava, se era algum tipo de empréstimo com agiotagem, mas ele balançou a cabeça. "Não é dinheiro que você paga, Nilson. É outra coisa." Eu fiquei confuso, mas ele levantou da calçada e disse: "Pensa bem, se decidir, me procura quinta-feira de noite. Mas tem que ser quinta-feira, é o único dia que funciona." E aí ele foi embora, caminhando devagar pela rua escura. Passei os próximos 3 dias sem conseguir tirar aquilo da cabeça. Toda vez que olhava para o Gabriel, que via a Fernanda cansada, eu pensava na proposta do Marcelo. Na terça-feira de manhã, quando acordei às 4 da manhã para ir trabalhar, a Fernanda me abraçou na cozinha e disse chorando: "Nilson, eu não aguento mais, a gente não está conseguindo." Aquilo partiu meu coração em pedaços. Naquele momento, eu decidi que ia procurar o Marcelo na quinta-feira. Eu não sabia o que ele ia propor, mas eu estava desesperado demais para me importar. Na quinta-feira à noite, por volta das 10 horas, bati na porta do Marcelo. Ele abriu como se já estivesse me esperando, nem pareceu surpreso. Entrou Nilson. Mas quando entrei, percebi que a casa dele era ainda mais estranha do que eu imaginava. Não tinha quase móvel nenhum, só uma mesa velha, 2 cadeiras, e as paredes eram cheias de manchas de umidade. Tinha um cheiro esquisito no ar, meio de enxofre, meio de terra molhada.
Mas o que me deixou mais inquieto foi perceber que não tinha nenhuma planta viva perto da casa dele. Tudo era seco, morto. Ele me ofereceu uma cadeira e sentou na minha frente. Então explicou que existia um jeito de conseguir tudo o que eu queria. Dinheiro, sucesso, saúde para minha família. Mas tinha um preço. Eu perguntei que preço era esse, e ele disse que não era dinheiro, era um compromisso, um pacto. Quando ele falou essa palavra, eu senti um frio na espinha. Que tipo de pacto? Ele sorriu daquele jeito estranho dele e disse: "Você vai saber na hora. Mas tem mais 2 pessoas que vão fazer junto com você para dar mais força. É hoje à noite, agora. Você vai ou não vai?" Eu deveria ter levantado e ido embora naquela hora. Mas em vez disso, eu pensei no Gabriel convulsionando no escuro. Pensei na humilhação que passei no trabalho. Pensei em tudo que eu não conseguia dar para minha família. E eu disse que sim. O Marcelo levantou, pegou uma mochila preta que estava num canto e disse: "Então vamos." A gente saiu pela porta dos fundos da casa dele e ele me levou até uma rua paralela onde tinha um carro velho parado. Entramos e ele começou a dirigir em silêncio pela Baixada Fluminense. Depois de uns 20 minutos, a gente chegou perto da rodovia Washington Luiz. Ele estacionou num lugar escuro, meio afastado, e apontou para uma grade velha. "É ali. A gente vai entrar pelo buraco da grade." Quando olhei melhor, percebi onde a gente estava. Era o cemitério São João Batista. Meu estômago embrulhou na hora. "Marcelo, que história é essa? A gente vai entrar num cemitério de madrugada?" Ele olhou para mim com aqueles olhos fundos dele e disse: "Você quer mudar de vida ou não, Nilson? Então para de perguntar e vem." A gente saiu do carro e eu reparei que tinha mais 2 pessoas esperando perto da grade. Uma era uma mulher de uns 35 anos, magra, com cara de quem não dormia fazia dias. Ela se apresentou como Sônia. O outro era um rapaz jovem, devia ter uns 20 anos, chamado Diego. Os 2 estavam com a mesma expressão que eu, medo misturado com desespero. O Marcelo não perdeu tempo. Mostrou um buraco na grade dos fundos do cemitério e a gente entrou um por um. Meu coração estava disparado e eu olhava para os lados esperando aparecer algum segurança, mas o lugar estava completamente vazio e silencioso. Ele nos levou por um caminho entre os túmulos, usando uma lanterna pequena para iluminar. A gente andou por uns 5 minutos até chegar numa área abandonada do cemitério, cheia de túmulos antigos e quebrados, com mato crescendo em volta. Ali, o Marcelo parou, colocou a mochila no chão e tirou de dentro dela algumas velas vermelhas, um papel velho amarelado com símbolos estranhos desenhados e uma faca pequena. Ele acendeu as velas e colocou elas em volta de um túmulo específico que não tinha nome, só uma cruz torta. Então, ele explicou o que a gente tinha que fazer. Era simples, ele disse. Cada um ia cortar o próprio dedo, escrever o nome com sangue naquele papel, enterrar o papel no pé daquele túmulo e fazer um pedido em voz alta. Mas ele foi muito claro sobre uma coisa. Vocês nunca, em hipótese nenhuma, podem contar para a família de vocês sobre isso. Nunca. Se contarem, o preço vai ser cobrado imediatamente. A Sônia perguntou que preço era esse, mas o Marcelo só repetiu: "Não contem. Esse é o acordo." Naquele momento eu deveria ter saído correndo dali. Mas o desespero é uma coisa terrível. Ele faz a gente aceitar qualquer coisa. O Marcelo pegou a faca pequena e limpou ela num pano. Então entregou primeiro para a Sônia, que estava tremendo. Ela olhou para a faca, olhou para a gente e depois para o Marcelo. Ele só acenou com a cabeça, tipo, "Pode ir." A Sônia respirou fundo, colocou o dedo indicador na lâmina e fez um corte rápido. Ela gemeu baixinho de dor e o sangue começou a pingar. O Marcelo pegou o papel velho e colocou na frente dela. "Escreve seu nome." A Sônia escreveu o nome dela com o dedo ensanguentado e quando o sangue tocou o papel, eu juro, deu para ver uma fumacinha subindo como se o papel estivesse quente. Depois foi a vez do Diego.
O garoto estava pálido, mas pegou a faca sem hesitar muito. Fez o corte no dedo e escreveu o nome dele no papel também. A mesma coisa aconteceu. O sangue fumegou quando tocou o papel. Aí chegou minha vez. Peguei a faca com a mão tremendo, olhei para o meu dedo e pensei: Nilson, o que você está fazendo? Mas aí veio na minha mente a imagem do Gabriel convulsionando, da Fernanda chorando, e eu pressionei a lâmina no dedo. A dor foi maior do que eu esperava, bem mais forte que um cortezinho normal. Quando meu sangue pingou no papel, senti algo muito estranho. O sangue estava quente, quente demais, quase queimando. Não era normal. Escrevi meu nome rapidamente e o sangue fumegou igual tinha fumegado com os outros. O Marcelo pegou o papel de volta, dobrou ele e cavou um buraco raso no pé daquele túmulo sem nome. Ele colocou o papel lá dentro, jogou terra por cima e disse: agora cada um faz seu pedido, em voz alta. Mas lembrem, nunca contem para ninguém da família o que fizeram aqui. A Sônia foi a primeira. Ela juntou as mãos, olhou para o túmulo e disse com voz trêmula: eu quero que meu marido volte para mim, que ele me ame de novo e que a gente tenha dinheiro para viver bem. Assim que ela terminou de falar, um vento gelado passou por todos nós. E olha, a noite estava completamente sem vento até aquele momento. As velas tremeram, mas não apagaram. Eu e o Diego nos entreolhamos assustados. O Diego engoliu seco e fez o pedido dele. Eu quero ser rico, ter uma moto grande e que minha mãe não precise mais trabalhar como faxineira. Aí chegou minha vez. Minha boca estava seca e meu coração batia tão forte que eu achei que ia sair do peito. Olhei para o túmulo, para o buraco onde o papel com nosso sangue estava enterrado e sussurrei: eu quero dinheiro para cuidar da minha família. Quero que o Gabriel fique curado e que a Fernanda não precise mais sofrer. No exato momento que terminei de falar, senti aquele vento gelado de novo, só que dessa vez foi diferente. Parecia que o vento passou através de mim, por dentro do meu corpo, não por fora. E então, aconteceu algo que me arrepiou até a alma. Ouvi um sussurro bem no meu ouvido, uma voz que não era do Marcelo, nem da Sônia, nem do Diego. Era uma voz rouca, grave, distorcida, que disse apenas uma palavra: aceito. Dei um pulo para trás e olhei para os lados, mas não tinha ninguém perto de mim. O Marcelo estava do outro lado do túmulo, a uns 3 metros de distância. Nilson, você está bem? A Sônia perguntou. Eu ouvi uma voz. Ela balançou a cabeça e disse que não tinha ouvido nada. Mas eu tinha ouvido. Eu tenho certeza absoluta disso. O Marcelo apagou as velas, guardou tudo na mochila e disse: pronto, está feito. Agora é só esperar. Em até 1 mês, vocês vão começar a ver os resultados. Mas lembrem da regra. Nunca contem para a família. E tem mais uma coisa. Se tentarem desfazer o que foi feito aqui, o preço vai ser muito maior. Ele começou a caminhar de volta e a gente seguiu ele em silêncio pelo cemitério. Eu olhava para os lados, para os túmulos, e tudo parecia mais escuro e pesado do que quando a gente tinha entrado. Quando estávamos quase chegando na grade, olhei para trás uma última vez, e aí eu vi. Entre os túmulos, bem longe, tinha uma silhueta parada. Era alta, muito alta, e estava completamente imóvel nos observando. Marcelo, tem alguém ali? Apontei, mas quando ele olhou, a silhueta não estava mais lá. Ele deu um sorrisinho e disse: esse cemitério é cheio de histórias, Nilson. Vamos embora. Mas eu sei o que vi. Tinha alguém ou alguma coisa nos observando. Saímos pela grade, entramos no carro e o Marcelo nos levou de volta. Ele deixou a Sônia primeiro, depois o Diego e por último eu. Quando desci na minha rua, ele me olhou pela janela e disse: lembra, Nilson, não conta. Eu só balancei a cabeça e entrei para casa. Eram quase 3 da manhã. A Fernanda estava dormindo, o Gabriel também.
Fui para o banheiro, lavei meu dedo que ainda sangrava um pouco e olhei para o meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam diferentes, assustados. O que você fez, Nilson? Perguntei para mim mesmo. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto até o sol nascer, pensando naquele cemitério, naquele papel com nosso sangue, naquela voz que sussurrou no meu ouvido. Meu dedo latejava e toda vez que fechava os olhos via aquela silhueta alta entre os túmulos. Alguma coisa dentro de mim sabia que eu tinha acabado de fazer a pior escolha da minha vida, mas já era tarde demais. O pacto estava feito. 2 semanas se passaram depois daquela noite no cemitério e eu tentava fingir que nada tinha acontecido. Acordava às 4 da manhã, ia para o trabalho, voltava para casa e repetia tudo no dia seguinte. Mas tinha uma coisa diferente. Eu acordava sempre às 2 horas da madrugada, no ponto exato, sem exceção. Era como se meu corpo tivesse um alarme interno programado para aquele horário. E toda vez que acordava, sentia um frio na espinha e ficava com a sensação de que tinha alguém me observando no canto escuro do quarto. Foi em outubro de 2017 que as coisas começaram a mudar de verdade. Eu estava no meu posto no shopping, no meio do expediente, quando o gerente me chamou na sala dele. Meu coração apertou porque eu pensei que ia levar bronca ou coisa pior. Mas quando sentei na frente dele, ele sorriu e disse: Nilson, a gente decidiu te promover para supervisor. Eu fiquei paralisado. Como assim? Ele explicou que o Júnior tinha pedido demissão de repente e que eu era o próximo na fila. Meu salário ia de R$ 1.200 para R$ 2.800. Saí daquela sala quase flutuando. Não acreditava no que tinha acabado de acontecer. Cheguei em casa correndo e abracei a Fernanda chorando de alegria. Amor, eu consegui! Me promoveram! Finalmente vou ser um bom pai para o Gabriel! A Fernanda ficou feliz, mas eu vi uma sombra de preocupação nos olhos dela. Ela perguntou: Nilson, isso é bom demais para ser verdade. Como é que do nada te promoveram? Eu fingi que era só sorte, que minha hora tinha chegado. Mas no fundo, eu sabia exatamente por que aquilo tinha acontecido. 1 semana depois, num sábado, a Fernanda vendeu 50 marmitas num dia só. 50, sendo que o normal dela era 15, no máximo 20. Ela estava confusa, sem entender de onde tinham vindo tantas encomendas de uma vez. Nilson, isso não tá normal. Apareceram 5 pedidos novos hoje. Gente que eu nunca vendi antes e todos pediram muita quantidade. Ela olhou para mim desconfiada. Você falou com alguém? Fez propaganda? Eu disse que não, que devia ser boca a boca. Mas meu estômago revirou, porque eu sabia que aquilo não era coincidência. No mês seguinte, em novembro, aconteceu algo ainda mais estranho. Eu passei na lotérica da Avenida Presidente Kennedy, voltando do trabalho, e comprei um raspadinha daqueles de R$ 5, só por comprar mesmo. Raspei ali na hora, e quando vi o resultado, quase caí para trás. R$ 5.000. Eu tinha ganhado R$ 5.000 num raspadinha. A moça da lotérica conferiu, confirmou, e me pagou o prêmio na hora. Saí de lá tonto com aquele dinheiro no bolso, sem acreditar. A Fernanda ficou em choque quando contei. Ela abraçou o Gabriel e começou a chorar, dizendo que Deus tinha olhado para nossa família. Mas aí veio o que me deixou realmente assustado. Em dezembro de 2017, recebi uma ligação de um advogado que eu não conhecia. Ele me disse que um tio distante meu, que eu nem lembrava que existia, tinha falecido e deixado uma herança para mim. R$ 80.000. Quando perguntei quando ele tinha morrido, o advogado checou os papéis e disse: dia 21 de setembro. Meu sangue gelou. 21 de setembro. Era exatamente o dia que a gente tinha feito o ritual no cemitério. Exatamente o dia. Com todo aquele dinheiro, em 6 meses eu consegui fazer o que não tinha conseguido em 10 anos de trabalho. Comprei uma casa de 3 quartos no Jardim Primavera, um bairro bem melhor que o Parque Fluminense.
Troquei meu carro velho por um usado, mas em bom estado. Coloquei o Gabriel numa escola particular, onde ele ia ter acompanhamento médico melhor. A Fernanda não precisava mais vender marmita todo dia, podia descansar um pouco. Eu olhava para minha família e pensava, finalmente consegui. Finalmente sou um homem de verdade. Mas as coisas estranhas não pararam. Toda noite, sem exceção, eu acordava às 2 da madrugada. Às vezes, sentia um cheiro forte de terra molhada no quarto, aquele cheiro de cemitério, mesmo com as janelas fechadas. Outras vezes, via uma sombra no canto do quarto que sumia quando eu acendia a luz. E tinha os pesadelos. Quase toda noite eu sonhava que estava de volta naquele cemitério, vendo aquela silhueta alta me observando entre os túmulos. Acordava suando frio, com o coração disparado. A Fernanda começou a perceber que tinha algo errado comigo. Uma noite, ela acordou e me viu sentado na beirada da cama, olhando para o canto escuro do quarto. Nilson, o que foi? Você está vendo alguma coisa? Eu disse que não era nada, que era só insônia. Mas ela não acreditou. Ela sentou do meu lado e segurou minha mão. Amor, de onde veio tanta sorte de repente? Promoção, herança, prêmio. Isso tudo junto não é normal. Você fez alguma coisa? Meu coração quase parou. Não, amor. É só nossa hora que chegou. Deus olhou pra gente. Mas eu sabia a verdade. Aquilo não era sorte. Aquilo não era Deus. Era outra coisa. Toda vez que o dinheiro chegava, eu sentia aquela presença gelada ao meu redor, como se alguma coisa estivesse me cobrando, me vigiando, esperando o momento certo. E o pior de tudo, eu não podia contar para Fernanda. Não podia contar para ninguém. O Marcelo tinha deixado bem claro. Se eu contasse, o preço seria cobrado imediatamente. Então, eu engolia aquele segredo sozinho, sentindo ele me corroer por dentro como um veneno. Em março de 2018, uns 5 meses depois da gente ter se mudado para casa nova, comecei a perceber que a Fernanda estava diferente. Ela sempre foi uma mulher alegre, daquelas que acordam cantando, que sorriem à toa, que fazem piada mesmo nas horas difíceis. Mas de repente ela ficou quieta, séria, com o olhar distante. No começo, achei que fosse cansaço, sabe? A mudança, a adaptação na casa nova, essas coisas. Mas aí percebi que era mais do que isso. Ela mal sorria, mal conversava. Ficava horas sentada no sofá, olhando para a parede. A primeira coisa que me assustou de verdade foi a insônia dela. A Fernanda sempre dormiu que nem uma pedra, nada acordava ela de noite. Mas de repente ela começou a passar a noite acordada. Eu percebia porque às vezes eu acordava às 2 da madrugada, no meu horário de sempre, e ela estava lá, com os olhos abertos, olhando para o teto. Fernanda, você não está conseguindo dormir? Ela virava para mim e dizia, eu sinto que tem alguém aqui, Nilson, alguém nos observando. Eu fingia que era impressão, que era coisa da cabeça dela, mas meu coração disparava. Uma noite, devia ser umas 3 da manhã, acordei e a Fernanda não estava na cama. Levantei preocupado e fui procurar ela pela casa. Encontrei ela na sala, sentada no sofá, completamente no escuro, olhando fixo para a parede. Amor, o que você está fazendo? Ela não respondeu na hora, ficou uns 5 segundos em silêncio e então virou o rosto para mim devagar. Os olhos dela estavam vidrados, sem expressão. Tem alguém aqui com a gente, Nilson. Alguém que você trouxe. Senti meu sangue gelar. Como assim? Ela não sabia de nada. Eu nunca tinha contado. A Fernanda levantou do sofá e veio para perto de mim. Ela segurou meu braço com força e disse, eu não sei o que você fez, mas eu sinto uma presença nessa casa. Sinto olhos me vigiando quando estou sozinha. De noite é pior. Parece que tem alguém em pé no canto do quarto, nos observando dormir. Eu tentei acalmar ela. Disse que ia marcar um médico, que podia ser estresse. Mas ela balançou a cabeça. Não é estresse, Nilson. É algo real.
Você sente também, eu sei que sente. Vi nos seus olhos. Depois daquela noite, a Fernanda começou a emagrecer. E não era pouco não. Em um mês, ela perdeu 8 quilos. As roupas ficaram largas nela. O rosto ficou fino demais. Os olhos fundos. Fiquei desesperado e levei ela em 3 médicos diferentes. Fizeram exame de sangue, ultrassom, tomografia, tudo que vocês possam imaginar. E sabe o que deu? Nada. Absolutamente nada. Os médicos diziam que ela estava saudável, que não tinha nenhuma doença, nenhum problema. Mas ela continuava emagrecendo, definhando na minha frente. Ela começou a evitar certos cômodos da casa. Não entrava mais no quarto de hóspedes. Dizia que sentia um peso no peito quando ficava lá. Evitava ficar sozinha no banheiro também. Sempre deixava a porta entreaberta. E de noite, ela começou a dormir abraçada comigo, toda encolhida, como se tivesse com medo de algo. Uma vez, ela acordou gritando de madrugada, suando frio, dizendo que tinha sentido mãos geladas, tocando ela enquanto dormia. Eu acendi a luz rapidamente, mas não tinha ninguém no quarto além de nós dois. O Gabriel também começou a perceber que a mãe dele estava estranha. Uma tarde ele veio falar comigo preocupado. Pai, a mamãe tá bem? Ela fica conversando sozinha na cozinha às vezes. Meu estômago embrulhou. Conversando sozinha? Ele balançou a cabeça. Eu ouço ela falando, mas não tem ninguém lá. E uma vez eu perguntei com quem ela estava falando e ela disse que estava pedindo proteção. Senti meu mundo desabar. A Fernanda estava rezando sozinha, pedindo proteção. E ela nem era de rezar muito antes. Comecei a reparar também que ela evitava certos lugares da casa em horários específicos. Ela não ficava na sala depois das 9 da noite. Não entrava no corredor quando estava escuro. E sempre verificava se todas as portas e janelas estavam trancadas antes de dormir. Uma noite eu perguntei por que ela fazia aquilo e ela disse com a voz trêmula: para não deixar entrar o que fica lá fora nos observando. Nilson, você não vê? Fica um vulto na janela às vezes, parado, olhando para dentro. Eu tentava convencer ela de que era impressão, sombra de árvore, reflexo da luz da rua. Mas eu mentia, porque eu também tinha visto aquele vulto, tinha visto mais de uma vez. Era uma sombra alta, sempre imóvel, que ficava do lado de fora da janela da sala. E quando eu ia verificar, não tinha ninguém lá, mas a sensação de estar sendo observado era real, era física, deixava minha pele arrepiada. Eu só não podia admitir isso para Fernanda, porque se admitisse, teria que explicar o porquê. No final de abril de 2018, a situação da Fernanda piorou muito. Ela quase não comia mais, tinha olheiras profundas e vivia num estado de alerta constante. Ela começou a me fazer perguntas diretas. Nilson, você fez algum tipo de promessa, algum acordo para conseguir esse dinheiro todo? Meu coração quase saiu pela boca. Por que você está perguntando isso? Ela me olhou nos olhos e disse: porque eu sonhei com você num cemitério, à noite, com outras pessoas. E tinha algo de muito errado naquele sonho, algo demoníaco. Naquele momento, eu soube que o segredo que eu carregava estava começando a destruir minha família por dentro. Em agosto de 2018, aconteceu o dia mais aterrorizante da minha vida. Era um sábado de manhã e o Gabriel estava brincando no quintal da casa nova com os carrinhos dele. Eu estava na sala assistindo televisão e a Fernanda estava no quarto descansando porque tinha passado mais uma noite sem dormir direito. De repente, escutei o Gabriel gritar: Pai! Pai, vem cá rápido! Levantei correndo e fui até o quintal. Quando cheguei, ele estava parado no meio do gramado, apontando para o portão da frente com o dedo tremendo. O que foi, filho? Ele continuou apontando. Tem um homem de preto ali no portão, pai. Ele está me olhando. Senti meu sangue gelar na hora. Corri até o portão e olhei para a rua, para os dois lados, mas não tinha ninguém. Gabriel, não tem ninguém aqui, filho.
Ele insistiu. Tinha sim, pai. Um homem todo de preto, bem alto, e ele ficou me olhando sem piscar. Quando você veio, ele sumiu. Tentei acalmar o menino, disse que devia ter sido alguém passando na rua, mas minha mente estava correndo. Um homem de preto, igual ao Marcelo. Voltamos para dentro da casa, e eu tentei distrair o Gabriel com outra coisa. Mas uns 5 minutos depois, ele largou os brinquedos e ficou parado no meio da sala com uma expressão estranha no rosto. Pai, tô sentindo uma tontura. Antes que eu pudesse chegar perto dele, as pernas do Gabriel fraquejaram e ele caiu no chão, duro. Gabriel! Corri e me joguei no chão ao lado dele. Ele estava desmaiado, completamente inconsciente. Fernanda! Fernanda, chama a ambulância! A Fernanda saiu correndo do quarto e quando viu o Gabriel no chão, começou a gritar desesperada. Ela pegou o celular com as mãos tremendo e ligou para o SAMU enquanto eu segurava meu filho nos braços. Gabriel, acorda! Acorda, filho! Mas ele não respondia. O rosto dele estava pálido, os lábios meio arroxeados. Encostei o ouvido no peito dele e senti o coração batendo, mas fraco, muito fraco. A ambulância demorou 15 minutos para chegar, mas pareceu uma eternidade. Eu e a Fernanda ficamos ali, segurando ele, rezando, implorando para ele acordar. Quando a ambulância chegou, eles colocaram o Gabriel na maca e saíram em disparada para o Hospital Moacir do Carmo. Eu fui no banco da frente e a Fernanda atrás, segurando a mão do Gabriel. No caminho, um dos socorristas checou os sinais vitais e disse para o colega dele: pressão está caindo, frequência cardíaca muito baixa, pode ser parada cardíaca. Parada cardíaca? Mas ele tem só 9 anos. Como assim parada cardíaca? O socorrista não respondeu, só continuou monitorando meu filho enquanto a ambulância cortava o trânsito com a sirene ligada. Chegamos no hospital e eles levaram o Gabriel direto para a sala de emergência. Eu e a Fernanda ficamos do lado de fora, abraçados, chorando, esperando notícias. Depois de meia hora, que pareceu meia vida, um médico saiu e disse que conseguiram estabilizar ele, mas que ia precisar ficar na UTI em observação. Ele teve uma parada cardíaca, mas conseguimos reverter. Perguntei como é que uma criança saudável de 9 anos tem uma parada cardíaca do nada, e o médico balançou a cabeça. Sinceramente, eu não sei. Vamos fazer todos os exames, mas não tem explicação aparente. O Gabriel ficou 3 dias na UTI, 3 dias que foram um inferno. Eu não saía do corredor do hospital, só entrava no quarto dele nos horários de visita. Via meu menino cheio de fio, de aparelho, respirando com ajuda, e me sentia morrer por dentro. Na segunda noite, quando a Fernanda foi para casa tomar banho e trocar de roupa, eu fiquei sozinho no corredor. Me ajoelhei ali mesmo, num cantinho onde ninguém via, e orei pela primeira vez em anos. Deus, se o Senhor existe, por favor, salva meu filho. Eu fiz uma besteira terrível, mas ele é inocente. Por favor, não deixe ele pagar pelo que eu fiz. Enquanto estava ali rezando, uma enfermeira passou e parou perto de mim. Você é o pai do Gabriel? Levantei rápido e balancei a cabeça. Ela olhou para os lados e disse em voz baixa: Senhor, eu não devia falar isso, mas é muito estranho. É o 3º caso de criança com parada cardíaca sem motivo aparente neste mês. Só aqui, em Duque de Caxias. 3 crianças em um mês. Os médicos estão intrigados porque os exames não mostram nada de errado. Senti meu estômago revirar. 3º caso. Será que as outras crianças tinham pais que fizeram o mesmo que eu? No 3º dia, de madrugada, quando todo mundo estava dormindo no hospital, eu não aguentei mais. Saí escondido, peguei um táxi e mandei o motorista me levar no cemitério São João Batista. Pulei a grade, entrei sozinho naquele lugar que eu tinha jurado nunca mais voltar e corri até aquela área abandonada onde a gente tinha feito o ritual.
Cheguei no túmulo sem nome, me joelhei ali e comecei a cavar a terra com as próprias mãos, desesperado. Eu quero desfazer isso, eu quero desfazer, tira meu filho disso. Cavei até minhas unhas quebrarem e meus dedos sangrarem. Quando cheguei no fundo de onde eu lembrava que a gente tinha enterrado o papel, não tinha nada. A terra tinha sido remexida, revirada, mas o papel com nosso sangue não estava mais lá, tinha sumido. Comecei a gritar sozinho naquele cemitério. Por favor, deixa meu filho em paz. Pega o que você quiser de mim, mas deixa ele em paz. Mas só tinha silêncio. Silêncio e aquela sensação horrível de estar sendo observado. Olhei para os lados e vi vultos entre os túmulos, sombras que se moviam. Saí correndo dali, pulei a grade e voltei para o hospital. Naquela mesma noite, eu tive o pior pesadelo da minha vida. Sonhei que estava de volta no cemitério, mas dessa vez era dia. O Marcelo estava em pé entre os túmulos, mas o rosto dele estava diferente, distorcido. Quando ele sorriu, vi que a boca dele tinha dentes pontiagudos, afiados como de um animal. E a voz que saiu dele não era voz humana. Era grossa, gutural, ecoando. Você deu o nome dele no papel, Nilson. Você escreveu Gabriel com seu próprio sangue. Agora o menino me pertence. O menino é o preço que você vai pagar. Acordei gritando no corredor do hospital, suando frio, com o coração disparado. No quarto dia, graças a Deus, o Gabriel melhorou. Ele acordou, começou a respirar sozinho e os médicos tiraram ele da UTI. Mas não foi sem consequências. Eles me chamaram numa sala e explicaram que o Gabriel tinha ficado com sequelas. Ele ia ter convulsões a partir de agora, crises epiléticas que iam precisar de remédio controlado. Não conseguimos entender por que isso está acontecendo. Os exames cerebrais dele são normais, mas o cérebro dele está tendo essas descargas elétricas. É um mistério médico, mas não era mistério nenhum para mim. Eu sabia exatamente o que tinha causado aquilo. E a culpa esmagadora, era toda minha. Em setembro de 2018, exatamente um ano depois do ritual, percebi que não via o Marcelo fazia uns dias. Sempre que eu passava na frente da casa dele, estava tudo fechado, escuro, sem movimento nenhum. Aquilo era estranho, porque o Marcelo sempre estava por ali, mesmo que fosse só de noite. Resolvi bater na porta dele para perguntar se ele sabia de alguma coisa sobre o que estava acontecendo comigo. Bati várias vezes, chamei pelo nome dele, mas ninguém respondeu. A porta estava entreaberta, então empurrei devagar e entrei. O que eu vi dentro daquela casa me deixou com um medo que eu nunca tinha sentido antes. Não tinha mais nada lá dentro, nenhum móvel, nenhuma roupa, nada. Só as paredes sujas e manchadas. Mas o pior eram os símbolos. As paredes estavam cheias de símbolos estranhos riscados com alguma coisa que parecia sangue seco. Pentagramas, cruzes invertidas, palavras numa língua que eu não conhecia. No chão da sala, tinha círculos feitos com velas pretas que tinham derretido e formado poças de cera. E o cheiro. Aquele cheiro horrível de enxofre misturado com coisa podre me fez ter ânsia. Saí dali correndo e fui direto na casa da Dona Silvia, a vizinha da esquina. Bati na porta dela apressado. Dona Silvia, a senhora viu o Marcelo? Sabe para onde ele foi? Ela balançou a cabeça. Ninguém viu ele sair, moço. A casa dele ficou vazia de um dia para o outro. Tem gente dizendo que viu um carro preto parar lá de madrugada há uns 5 dias, mas ninguém viu ele entrar ou sair. Ele simplesmente sumiu. Agradeci e saí de lá com o coração apertado. O Marcelo tinha desaparecido sem deixar rastro. Foi aí que lembrei da Sônia, a mulher que tinha feito o ritual comigo. Eu ainda tinha o número do telefone dela que o Marcelo tinha dado na época. Liguei e ela atendeu com uma voz fraca, cansada. Nilson, sou eu, Sônia. A gente precisa conversar. Sobre o Marcelo, sobre aquela noite. Ela ficou em silêncio por uns segundos e então disse: pode vir aqui em casa.
Rua das Acácias, número 53, em Jardim 25 de Agosto. Anotei o endereço e fui para lá no mesmo dia. Quando a Sônia abriu a porta, eu quase não reconheci ela. Lembrava de uma mulher de 35 anos, mas a pessoa na minha frente parecia ter 60. O cabelo dela estava cheio de fios brancos, a pele enrugada, os olhos fundos e com olheiras roxas. Ela tinha envelhecido 20 anos em menos de um ano. "Entra, Nilson", ela disse com a voz trêmula. Entrei e a casa dela estava uma bagunça, com roupas espalhadas, louça suja, tudo abandonado. Ela se sentou no sofá e começou a chorar antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa. "O Diego morreu, Nilson. Acidente de moto há 2 meses. Senti como se tivessem dado um soco no meu estômago. O garoto, aquele rapaz jovem que estava com a gente..." Ela balançou a cabeça, ainda chorando. "Ele comprou uma moto grande, novinha, com o dinheiro que começou a aparecer. No dia que completou 6 meses do ritual, ele bateu a moto num poste. A moto estava em perfeito estado, a pista estava seca, não tinha motivo nenhum para ele perder o controle. Mas ele perdeu, morreu na hora. Eu me sentei pesado numa cadeira, processando aquilo. A Sônia continuou falando entre soluços. E eu perdi tudo também. Meu marido me largou, levou meus 2 filhos e conseguiu a guarda na justiça. A juíza disse que eu estava com comportamento instável, que não tinha condições de cuidar das crianças. Tudo desmoronou, Nilson. Tudo. O dinheiro que apareceu sumiu da mesma forma que veio. Perdi meu emprego, perdi minha família, perdi tudo. Ela me agarrou pelo braço com força. Aquilo que a gente fez não foi sorte. A gente fez um pacto com algo muito pior do que a gente imaginava. O Marcelo não era um homem comum. Explica isso melhor. Falei com a voz tensa. A Sônia levantou cambaleando e foi até um armário. Tirou de lá uma foto antiga, amarelada, e me entregou. Achei isso no sebo da rua Nilo Peçanha quando estava procurando livros sobre ocultismo para tentar entender o que fizemos. É uma foto do bairro de 1995. Olhei para a foto e senti minhas pernas fraquejarem. Era uma foto de uma festa de rua com várias pessoas e bem no meio, nitidamente, estava o Marcelo, exatamente igual. O mesmo rosto, o mesmo corpo magro, as mesmas roupas pretas. Ele não tinha envelhecido absolutamente nada em 22 anos. "Isso não é possível", murmurei. A Sônia pegou a foto de volta. "Ele não é humano, Nilson. Ou se é, ele fez alguma coisa que o mantém vivo muito além do tempo normal. Ele faz isso há décadas. Recruta pessoas desesperadas, leva elas naquele cemitério, faz o ritual e depois some quando o preço começa a ser cobrado. Ele é um intermediário, um recrutador para algo muito pior." Senti vontade de vomitar. "E tem mais", ela disse. "Ele me contou uma vez, quando eu insisti em saber mais, que o pacto dura 1 ano. No primeiro ano você recebe tudo, no segundo ano você paga. 1 ano. O ritual foi em setembro de 2017. A gente estava em setembro de 2018. O prazo tinha acabado. O Diego morreu exatamente 6 meses depois do ritual", Sônia continuou. "E eu perdi minha família na mesma época. E você, Nilson? O que aconteceu com você?" Contei tudo para ela. O Gabriel tendo parada cardíaca, as convulsões, a Fernanda definhando, as sombras na casa. Ela balançou a cabeça tristemente. "Ele está cobrando de você também. E vai cobrar até acabar com tudo que você ama. A não ser que você encontre um jeito de quebrar o pacto." Saí da casa da Sônia completamente destruído. Voltei para casa dirigindo no automático, sem nem prestar atenção no trânsito. Quando entrei, a Fernanda estava na sala. Ela olhou para mim e devia ter visto algo no meu rosto porque perguntou: "Nilson, o que aconteceu? Você tá branco." Ia falar que não era nada, mas naquele momento a Fernanda começou a balançar, levou a mão na testa e desmaiou na minha frente. "Fernanda!" Corri e segurei ela antes de bater a cabeça no chão. Chamei a ambulância de novo e dessa vez internaram ela. Depressão profunda e desnutrição severa.
o médico disse. Ela precisa ficar aqui alguns dias. Naquela noite, sentado no corredor do hospital onde minha esposa estava internada, com meu filho em casa, tendo convulsões por causa de mim, eu finalmente aceitei a verdade. Eu tinha vendido minha alma, tinha vendido minha família, e agora o diabo estava cobrando o preço. Eu precisava encontrar uma saída, precisava encontrar alguém que pudesse me ajudar a quebrar aquele pacto. Porque se eu não fizesse nada, ia perder tudo, literalmente tudo. Em novembro de 2018, eu estava completamente destruído. O Gabriel em casa tendo convulsões 3 vezes por semana, a Fernanda ainda internada no hospital psiquiátrico, e eu sozinho naquela casa que tinha virado um inferno. O dinheiro tinha começado a sumir. Perdi meu emprego porque faltava muito para cuidar da família, as contas atrasaram e eu sentia que tudo estava desmoronando. Pior que tudo isso eram as presenças na casa. Eu via sombras andando pelos corredores, ouvia passos de madrugada e acordava sempre às 2 da manhã com aquela sensação de estar sendo observado. Numa quinta-feira de tarde, eu estava no ponto de ônibus na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, voltando de mais uma visita a Fernanda no hospital. Estava sentado ali, olhando para o chão, sem esperança nenhuma, quando uma senhora idosa sentou do meu lado. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque, e usava uma roupa simples, mas limpa. Ela ficou em silêncio por 1 minuto, e então virou para mim e disse: "Filho, você está carregando algo muito pesado, algo que não é seu para carregar." Olhei para ela assustado. "A senhora não me conhece." Ela sorriu com gentileza. "Não conheço, mas conheço esse peso. Já vi em outras pessoas. Meu nome é Maria e eu trabalho como voluntária numa igreja evangélica aqui perto. Essa manhã, quando eu estava orando, senti que Deus mandou eu vir nesse ponto de ônibus específico, nesse horário exato. Ele me mostrou um homem desesperado que precisava de ajuda. Senti um nó na garganta e então, sem conseguir me controlar, comecei a chorar ali mesmo, no ponto de ônibus cheio de gente. A Dona Maria segurou minha mão com firmeza. "Você fez um pacto com as trevas, não foi?" Gelei. Como ela sabia? Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Contei tudo para ela entre soluços. O ritual no cemitério, o Marcelo, o dinheiro que veio e agora estava indo embora, meu filho doente, minha esposa internada, as sombras na casa. Ela me ouviu em silêncio, sem me julgar, só balançando a cabeça. Quando terminei, ela disse: "Filho, existe um poder maior que qualquer trevas. Jesus Cristo pode te libertar, mas você precisa querer de verdade e precisa renunciar a tudo isso." Ela tirou um papel do bolso e escreveu um endereço com uma caneta. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Rua Marechal Deodoro, número 234. Vem domingo de manhã, às 9 horas. Vou te apresentar para o pastor Roberto. Ele já ajudou outras pessoas com situações parecidas. Peguei o papel com a mão tremendo e guardei no bolso. Mas durante 2 semanas eu não tive coragem de ir. Toda vez que pensava em ir na igreja, sentia um medo paralisante, como se alguma coisa dentro de mim não quisesse. Na 13ª noite, depois de receber o endereço, tive um pesadelo horrível. Sonhei que o Marcelo estava em pé no meu quarto, parado no canto escuro, me observando. Ele falou com aquela voz distorcida: "Se você for naquela igreja, Nilson, sua família toda morre. Todos eles. O Gabriel, a Fernanda, todos." Acordei gritando, suando frio, e fui correndo procurar o papel com o endereço que a Dona Maria tinha me dado. Procurei no bolso da calça, na carteira, em cima da cômoda. Não achei. Revirei a casa inteira, desesperado. 2 horas depois, quando já tinha desistido, encontrei o papel. Estava em cima da minha cama, rasgado em 4 pedaços exatos. Mas eu tinha certeza absoluta que não tinha deixado ele ali. E eu estava sozinho em casa. O Gabriel tinha dormido na casa da minha irmã.
Sentei na beirada da cama olhando para os pedaços rasgados do papel e naquele momento tomei uma decisão. Peguei fita adesiva, colei os 4 pedaços com cuidado e disse em voz alta, sozinho no quarto: eu vou naquela igreja, aconteça o que acontecer, eu vou. No domingo de manhã, acordei cedo, deixei o Gabriel com minha irmã e fui até a Igreja Assembleia de Deus, na rua Marechal Deodoro. Meu coração estava disparado, minhas mãos suavam e eu sentia uma pressão no peito, como se algo tentasse me impedir de entrar. Parei na porta da igreja, respirei fundo e entrei. A Dona Maria me viu na hora e veio correndo me abraçar. Você veio, graças a Deus você veio. Ela me levou até o pastor, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e olhar firme. Pastor Roberto, esse é o Nilson, o rapaz que eu te falei. O pastor apertou minha mão e disse: vem comigo, Nilson, vamos conversar. Ele me levou até uma salinha nos fundos da igreja e me pediu para contar tudo. Contei cada detalhe, desde a noite com o Marcelo até os pesadelos e as sombras. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo e então disse: Nilson, o que você fez é grave, muito grave. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O poder de Jesus Cristo é maior que qualquer força das trevas. Você pode ser liberto, mas vai precisar de oração intensa, jejum, e você precisa estar disposto a renunciar completamente a tudo que recebeu desse pacto. Eu estou disposto a qualquer coisa, pastor. Qualquer coisa para libertar minha família disso. Ele balançou a cabeça. Então a gente vai fazer 3 dias de jejum e oração por você. Eu, a Dona Maria e mais alguns irmãos da igreja. Mas você precisa estar preparado, Nilson. Quando a gente começa a orar contra as trevas, elas reagem. Vai ser difícil, muito difícil. Mas se você aguentar firme, Jesus vai te libertar. Aceitei na hora. Marcamos para começar na sexta-feira seguinte. Quando saí da igreja naquele domingo, pela primeira vez em meses, senti uma pequena fagulha de esperança dentro do peito. Na sexta-feira à noite, cheguei na igreja às 7 horas. O pastor Roberto tinha reunido 10 pessoas para orar comigo, a Dona Maria, mais 8 irmãos da congregação que tinham experiência com libertação espiritual. Eles me colocaram sentado numa cadeira no centro da sala, fizeram um círculo em volta de mim e o pastor explicou as regras. Durante 3 dias eu ia ficar em jejum completo, só tomando água. Eles iam se revezar em oração, e eu não podia sair da igreja até terminar. Minha irmã ia cuidar do Gabriel e a Fernanda continuava internada. Eu concordei com tudo. Quando começaram a orar e cantar hinos, senti algo muito estranho. Uma agonia horrível tomou conta de mim, um aperto no peito que parecia que eu estava sufocando. Meu corpo começou a suar frio, minhas mãos tremiam e eu sentia uma vontade desesperadora de levantar e sair correndo dali. Nilson, resiste, o pastor Roberto falou firme. Isso é a reação das trevas. Elas não querem soltar você. Continuei sentado, mas era como se tivesse uma guerra acontecendo dentro de mim. Eles oraram durante 4 horas seguidas, naquela primeira noite. No sábado de manhã, o segundo dia de jejum, as coisas pioraram muito. Enquanto o grupo orava, comecei a ter visões. Via o cemitério São João Batista na minha mente, via o túmulo onde a gente tinha enterrado o papel, via o Marcelo em pé entre os túmulos rindo daquela forma distorcida. Via também uma sombra enorme, muito maior que um homem, com olhos vermelhos brilhantes. A visão era tão real que eu gritei e levantei da cadeira. 2 irmãos me seguraram pelos braços. Calma, Nilson, não foge, já está saindo. À tarde do sábado, enquanto oravam, senti uma náusea violenta. Pedi para ir no banheiro e o pastor foi comigo. Quando cheguei no vaso sanitário, vomitei uma substância escura, quase preta, que fedia de um jeito horrível. Era um cheiro de enxofre, de coisa podre, de morte. Continuei vomitando por quase 5 minutos até não sair mais nada. Quando terminei, estava fraco, suando, mas senti um alívio estranho. Pastor Roberto me ajudou a levantar.
Bom sinal, Nilson. Isso é bom sinal. Voltamos para a sala de oração e eles continuaram. No domingo, o terceiro dia, foi o mais intenso de todos. Desde a manhã eu sentia como se tivesse duas forças brigando dentro de mim, puxando para lados opostos. Os irmãos aumentaram a intensidade da oração. Começaram a declarar versículos da Bíblia em voz alta e o pastor Roberto colocou a mão na minha cabeça. Ele orou com uma voz firme e poderosa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quebro todo o pacto de trevas feito por este homem. Toda aliança com o inferno está cancelada pelo sangue de Jesus. Todo acordo está desfeito. Nilson está livre. No exato momento que ele falou aquilo, senti algo se rompendo dentro do meu peito. Foi físico, real, como se arrancassem algo que estava grudado, enraizado em mim. Gritei de dor e caí de joelhos no chão. As luzes da igreja piscaram 3 vezes seguidas, e uma das velas que estava acesa no altar caiu sozinha. Os irmãos não pararam de orar, ficaram ainda mais intensos. Eu comecei a chorar, mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de libertação. Chorei por mais de 1 hora ali, de joelhos, sentindo aquele peso gigante saindo das minhas costas. Quando finalmente consegui me acalmar, o pastor Roberto se ajoelhou do meu lado. Como você está se sentindo? Respirei fundo e pela primeira vez em mais de 1 ano, senti paz. Paz de verdade. Eu tô livre, pastor. Eu tô livre. Ele sorriu e abraçou meu ombro. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Mas ele ficou sério e disse: Nilson, agora você precisa fazer uma coisa. Precisa renunciar verbalmente a tudo que recebeu desse pacto. Dinheiro, bens, tudo. E precisa se manter firme na fé, porque o inimigo vai tentar te puxar de volta. Fiquei em pé no meio daquela sala, com todos os irmãos em volta, e falei em voz alta: eu renuncio a todo o dinheiro que veio desse pacto. Renuncio a toda a prosperidade falsa. Renuncio a todo acordo que fiz com as trevas. Eu escolho Jesus Cristo. Eu escolho a luz. Quando terminei de falar, senti uma leveza que eu não sentia fazia tanto tempo. O pastor Roberto me contou depois que quando orou por mim, ele tinha sentido uma resistência muito forte, como se algo não quisesse sair, tentando se segurar. Mas o nome de Jesus é mais forte que qualquer trevas, Nilson. Você está livre agora. Naquela noite, pela primeira vez em mais de 1 ano, dormi em paz. Dormi profundamente, sem pesadelos, sem acordar às 2 da manhã, sem sentir presenças. E tive um sonho. Sonhei que estava de volta no cemitério São João Batista, mas dessa vez não estava escuro. Tinha uma luz forte entrando por entre os túmulos, e eu estava com correntes nos pulsos. No sonho, as correntes se quebraram sozinhas, caíram no chão fazendo barulho, e eu conseguia andar livremente. Acordei no outro dia com a certeza absoluta de que tinha sido liberto. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. As sombras na minha casa sumiram. O cheiro de enxofre desapareceu. Eu não sentia mais aquela presença me vigiando. 1 semana depois da libertação, a Fernanda recebeu alta do hospital. Os médicos ficaram impressionados com a recuperação dela, disseram que foi inexplicável. Ela tinha ganhado peso de volta, os olhos estavam claros de novo e ela estava sorrindo. Nilson, eu não sei o que aconteceu, mas eu sinto que aquele peso saiu. Eu tô livre. Chorei abraçado com ela, sabendo que Jesus tinha libertado minha família inteira. Hoje, em 2019, minha vida é completamente diferente do que era há 1 ano atrás. Sim, eu perdi aquela casa bonita no Jardim Primavera. O dinheiro que tinha vindo daquele pacto simplesmente evaporou. Desapareceu como tinha chegado. Tive que vender a casa para pagar as dívidas que fiz, achando que a fortuna nunca ia acabar. Voltei a morar num apartamento pequeno de 2 quartos, em Duque de Caxias, num prédio simples. Mas sabe de uma coisa? Tem paz aqui. Paz
de verdade. Isso vale mais que qualquer mansão. A Fernanda se recuperou completamente. Ela saiu da depressão aos poucos, voltou a comer direito, ganhou o peso de volta e hoje ela está trabalhando comigo numa coisa linda. A gente ajuda a Dona Maria nos trabalhos sociais da igreja. Distribuímos cestas básicas, visitamos hospitais, conversamos com pessoas que estão passando dificuldade. Outro dia, ela me abraçou na cozinha do nosso apartamento pequeno e disse, chorando: Nilson, eu prefiro você pobre e em paz do que rico e atormentado. Naquela casa grande eu tinha medo até de dormir. Aqui eu durmo tranquila. Você está sorrindo de novo. O Gabriel ainda tem as convulsões por causa daqueles dias terríveis, mas graças a Deus elas estão controladas agora. Antes ele tinha 3 crises por semana e hoje tem uma por mês, às vezes menos. Os médicos chamam de melhora significativa e inesperada, mas eu sei que é mais que isso. É a mão de Deus na vida do meu filho. Semana passada ele me disse algo que me fez chorar. Pai, antes a gente tinha uma casa grande, mas você estava sempre triste e a mamãe chorava escondida. Agora você sorri de novo e a gente janta junto todo dia. Eu gosto mais de agora. Voltei a trabalhar como segurança, mas agora num condomínio aqui perto. Ganho R$ 1.800 por mês. É pouco, eu sei, mas é dinheiro honesto, dinheiro limpo, dinheiro que não tem sangue, que não tem trevas, que não tem maldição em cima. Durmo tranquilo sabendo que esse salário veio do meu trabalho, do meu suor, não de nenhum pacto demoníaco. E todo domingo, sem falta, eu, a Fernanda e o Gabriel estamos na igreja juntos. A gente canta, ora, aprende da palavra e agradece a Deus por ter nos libertado. 2 semanas atrás, recebi uma ligação que me deixou muito emocionado. Era a Sônia, aquela mulher que tinha feito o ritual comigo. Nilson, eu preciso te contar. Eu aceitei Jesus. Fui numa igreja evangélica em Nova Iguaçu, contei tudo para o pastor de lá e passei por libertação também. Ela estava chorando de alegria do outro lado da linha. E tem mais. Consegui a guarda dos meus filhos de volta. O juiz reviu o caso e disse que eu estou em condições de cuidar deles agora. É um milagre, Nilson. É Jesus. Chorei com ela no telefone, agradecendo a Deus por ter salvado mais uma vida daquele inferno. Eu e o pastor Roberto fizemos uma coisa importante há 1 mês atrás. Voltamos juntos no cemitério São João Batista, mas dessa vez de dia, com mais 5 irmãos da igreja. Fomos até aquela área abandonada onde eu tinha feito o ritual. O pastor levou óleo de unção e a gente orou naquele lugar, ungiu a terra, declarou que aquele território estava sendo tomado de volta para a luz. Quebramos espiritualmente aquele lugar em nome de Jesus. Saímos de lá em paz, sabendo que aquele cemitério não tinha mais poder nenhum sobre nossas vidas. Hoje eu dou meu testemunho na igreja todo mês. Subo no púlpito e conto minha história para a congregação inteira. Já ajudei outras 4 pessoas que fizeram pactos parecidos a se libertarem. Um rapaz de 25 anos que tinha feito macumba para conseguir emprego. Uma senhora de 50 que tinha ido num pai de santo para trazer o marido de volta. Um casal que tinha feito simpatia com entidades. Todos eles passaram por libertação e hoje estão livres, servindo a Jesus. Minha mensagem para vocês que estão ouvindo isso agora é clara e urgente. O diabo é mentiroso. Ele oferece atalhos, oferece dinheiro fácil, poder, sucesso, amor. Mas tudo isso vem com um preço altíssimo. Ele cobra sua alma, sua paz, sua família, sua vida. Eu troquei o bem-estar da minha família por dinheiro sujo e amaldiçoado. Quase perdi meu filho, quase perdi minha esposa, quase perdi tudo. O Gabriel carrega sequelas até hoje, por causa da minha escolha egoísta e desesperada. Se você está pensando em fazer qualquer tipo de pacto, qualquer simpatia, qualquer ritual, qualquer coisa com as trevas, por favor, não faça. Nenhuma quantidade de dinheiro do mundo vale sua alma e sua família. Nenhum emprego, nenhum amor, nenhum sucesso vale a pena perder sua paz e sua vida.
Eu aprendi isso do jeito mais doloroso possível. E se você já fez, se você já está preso nessa teia de trevas como eu estava, saiba que ainda há esperança, ainda há saída. O nome dessa esperança é Jesus Cristo. Não espere perder tudo como eu quase perdi. Não espere seu filho adoecer, sua família desmoronar, sua vida virar um inferno. Procure uma igreja evangélica, procure um pastor, conte sua história e peça libertação. Jesus pode quebrar qualquer corrente, qualquer pacto, qualquer maldição. Ele já pagou o preço por você na cruz. O diabo cobra caro, mas Jesus já pagou tudo. A escolha é sua, não demore. Porque quanto mais tempo você fica preso nas trevas, mais difícil fica sair. Mas com Jesus, sempre há um caminho, sempre há libertação, sempre há recomeço. E hoje, eu sou a prova viva disso.